Voltamos. Você está na escola dominical. Junto nós estamos aprendendo o melhor de Deus e nesse trimestre começamos um importante e excelente tema, santificação e a história da Assembleia de Deus. Na primeira parte da revista, as 8 primeiras lições, nós vamos estudar sobre santificação. E as 5 últimas vamos estudar sobre a história da Assembleia de Deus. Hoje nós temos um programa especial, nem sempre fizemos isso. Eu mesmo já apresento esse programa já há mais de 3 anos e nunca fiz isso. É dar 2 lições em uma única aula. Nosso tempo já não é muito. E se falando para uma lição e se falando de 2 lições, tornou-se menor ainda. Mas para que nós possamos, no próximo final de semana, todos estarmos estudando a lição número 3, é necessário que façamos desta maneira. Porque algumas classes de escola dominicais, no domingo passado, encerraram a lição de carta aos Romanos e hoje estudariam a lição número 1. Então, se a sua classe de escola dominical está assim, reserve um tempo para a lição número 1, mas também reserve um tempo para a lição número 2. E também temos muitas classes de escola dominicais que na lição passada, domingo passado, já começaram com a lição número 1, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, para esse está normal. Continue nesse final de semana estudando a lição 2 e no final de semana que vem, todas as classes e também os programas de rádio e TV e dos aplicativos das redes sociais, todo mundo vai estudar a lição número 3. Vamos então à lição número 2, um breve panorama, o combate contra o pecado. Lição número 2, o combate contra o pecado. Confira também o texto áureo que encontra-se em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 14. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3 e versículo número 4. A verdade prática nos ensina: ser de Cristo é combater o pecado. Que especial isso! Ser de Cristo é combater o pecado. Glórias a Deus. Olha, se você falar de combate do pecado e você é de Cristo, você já está combatendo o pecado. Vamos à leitura bíblica. Também está em 1 João, no capítulo 3, versículo 4 até o 8. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pelo Filho de Deus que destruiu as obras do diabo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O pecado, essa palavra pecado, esse termo, e também pecadores, está muito no nosso vocabulário. Falamos muito sobre o pecado, falamos muito sobre pecadores. A questão é que o que é pecado? Muitos correm um risco, erram em dizer que pecado é um ato. Pastor, é pecado isso? Pastor, é pecado aquilo? Pastor, e se eu fizer isso, será pecado? Serei um pecador? Pecador, você é. A natureza humana, ela é pecaminosa. Todos nós somos pecadores. Isso trata-se de natureza pecadora. A natureza humana, ela é pecadora. Então, todos nós somos pecadores. E pecado? Pecado não é ato, pecado é processo. Perceba que na primeira aliança, falava-se, por exemplo, não matarás, não furtarás. Isso é um ato. Então, na lei se tratava de pecado como um ato. Agora,
o 9º mandamento, que também já estava na primeira aliança, fala que não cobiçarás as coisas alheias. E não cobiçar as coisas alheias não se trata de um ato, porque quando você cobiça uma coisa alheia, não se mostra o que está dentro do seu coração. É um pecado interno. Por isso que Jesus diz que quando pensares o seu pensamento mal, já é pecado. Então, o pensamento mal é pecado. E o ato então é a morte. O salário do pecado é a morte. Pois bem, quem é que vai, ou melhor, quem não vai para o céu? Já que sem santificação ninguém verá o Senhor, já que o pecado não entra no céu, já que o pecador não entra no céu. Então perceba, você é um santo, uma posição declarada, dada. Foi o Senhor Jesus que na cruz te santificou, então você é santo, pronto, foi justificado, te declarou como homem, como mulher justa, isso é um ponto. O outro ponto, a sua natureza é pecadora, mas a sua natureza pecadora será transformada em uma natureza perfeita. Hoje você vive num corpo perfeito, mas porque você foi declarado santo, Deus te transformará num corpo perfeito, um corpo incorruptível. Pois bem, agora, quem não tem santificação não verá o Senhor. Quem não tem essa jornada, quem não tem essa caminhada, quem não caminha na direção do Senhor. Então, se você reconheceu que tem a natureza pecadora, isso não é suficiente. Arrepender-se não é suficiente. Sentir remorso não é suficiente. Precisa arrepender-se dos seus pecados, crer que o Senhor Jesus Cristo salvou você dos seus pecados, lhe perdoou e nessa fé agora você caminha para o aperfeiçoamento, para a santificação, para o processo. Muitas pessoas julgam-se serem santos, julgam-se serem crentes, mas a sua própria família não consegue ver nele, não consegue ver talvez em você, essa expressão que é a santidade, que é a mudança de comportamento e de atitudes. Antes você ia em direção ao inferno, agora você vai em direção ao céu. Antes você ia em direção à morte, agora você vai em direção à vida. Então, para que as pessoas vejam Cristo em você, você tem que caminhar esse processo da santificação e demonstrará em você o reflexo que é a santidade. Você é santo, Deus abençoe você e nos vemos na próxima aula, no nosso próximo programa da Escola Dominical. Juntos vamos estudar a lição número 3. Deus abençoe, a paz do Senhor. Chegou a nova revista da Escola Dominical com o tema Santificação e História da Assembleia de Deus. São 13 lições bíblicas que vão trazer mais conhecimento a respeito da Palavra de Deus e da história da sua igreja. Baixe o aplicativo nas versões para Android ou iOS. Adquira sua revista da Escola Dominical ligando 91 3110 2400 ou acesse educaçãocristãcontinuada.com.br.